O que fazer com o filho rebelde? Com o filho que quer antecipar a sua herança para querer levar a sua vida independente da sua família. Em São Lucas capítulo 15 narra a história de um filho, o filho mais novo, que pediu para o pai a parte da sua fazenda para poder se despedir da família e viver independente do seu pai. Deuteronômio capítulo 21, verso 7 diz que o primogênito deveria receber o dobro da herança. Então, o filho mais jovem, da parábola do filho pródigo que Jesus contou, levou 1/3 da herança, já que eram apenas 2 filhos. Deuteronômio capítulo 21, versos 18 a 21, diz que um filho rebelde deveria ser apedrejado. Mas a história de São Lucas capítulo 15, esta parábola, narra não para enfatizar a desobediência de alguém que sabe o que é certo e faz o que é errado. Mas esta parábola é narrada para mostrar o grande amor de Deus. Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo da lição desta semana, Agradando a Deus. Nós vamos nesta semana pensar sobre como agradar a Deus. Parece uma impossibilidade diante do fato de que nós somos pecadores. O verso para memorizar diz: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sofonias 3, verso 17. Sofonias profetizou no tempo do rei Josias, mais ou menos do ano 640 a 609 a.C., poucos anos antes de Judá ser levado para cativeiro pelos babilônios. Sofonias profetizou o dia do juízo. Sofonias falou da destruição, do sofrimento, da retribuição que Jerusalém e Judá receberiam pelos seus pecados, pela sua apostasia e a maneira como as pessoas estavam se tratando naquele tempo lá em Judá. Sofonias profetizou também a destruição das nações vizinhas. Mas em meio a tantas profecias, a tantos ensinamentos a respeito do que viria de ruim para aquela região especial para o povo de Judá, a Bíblia também diz, e Sofonias também mencionou, que haveria um momento de alegria, que Deus exultaria com seu povo. Quando Josias reinava, ele provocou uma restauração em Israel a respeito da apostasia. Como nós mencionamos, havia idolatria, havia problemas de falta de amor ao próximo, né? E Judá estava na iminência de ser levado em cativeiro para a Babilônia, seus moradores. Então, Sofonias, ele procura mostrar que, apesar de haver um sofrimento previsto, haveria também uma restauração. O rei Josias provocou uma restauração espiritual, conforme nós dissemos, e provocou uma reforma em Judá. Mas esta reforma durou pouco tempo. Após a sua morte, o povo de Judá voltou a praticar os erros de idolatria e de maldade entre as pessoas. Mas apesar de o cativeiro babilônico acontecer em sequência, de certa forma, Sofonias estava prevendo que haveria uma restauração, haveria uma volta do cativeiro, se este era o tema que estava em voga. Você pode perceber que em muitos textos do Antigo Testamento que se prevêem o cativeiro, o sofrimento, tanto para Israel, as 10 tribos do norte, quanto para Judá, as 2 tribos do sul, também há uma promessa de restauração. Deus não quer o castigo, o sofrimento, a dor. A Bíblia diz que ele castiga e repreende a quem ele ama. A intenção de Deus, muitas vezes, ao tirar a sua proteção e permitir que o sofrimento alcance o seu povo, a intenção é educativa, fazer com que o seu povo se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, nós pensamos em alguns outros textos da Bíblia. Por exemplo, Isaías 35, verso 10 diz que a alegria eterna coroaria a cabeça dos seus filhos, do seu povo. Isso tem que ver o quê? Com a volta, se você ler o contexto, com a volta do povo de Israel do cativeiro, ou de Judá mais especificamente. Se você ler Apocalipse 21, verso 3, quando fala da nova terra, fala que Deus vai habitar com seu povo no meio da cidade. Veja, todos esses textos falam de uma restauração, tanto no que tem que ver com o contexto de Judá e provavelmente a sua volta do cativeiro babilônico, quanto também do contexto para a vitória final do povo de Deus
quando Jesus voltar e dar ao seu povo o galardão que lhe é devido, graças à sua bondade e à sua misericórdia. Muito bem, então vamos voltar então àquela parábola do filho pródigo de São Lucas, capítulo 15. Veja, o contexto da lição dessa semana é agradar a Deus, é Deus ter um sentimento de alegria, né, de satisfação com o seu povo. E quando você lê a parábola do filho pródigo, aquele menino que abandonou o seu lar, foi para uma terra bem distante, ele não aceitou o quadro que estava sendo pintado para a vida dele por Deus, abandonou sua família, abandonou o seu lar para pintar um novo quadro para a sua vida e de repente ele se viu precisando se alimentar de alfarrobas, assim como os porcos faziam. E ele então caiu em si e falou: vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que não sou digno de ser chamado seu filho, que ele me trate apenas como um dos seus trabalhadores. Né? Essa história, apesar de narrar uma desobediência, uma rebeldia, porque quando o filho diz: pai, me dá parte da fazenda que me pertence e eu quero partir, eu quero ir embora, na verdade ele está dizendo: pai, o senhor para mim está morto. É verdade que nos dias de hoje, no que tem que ver com herança, muitos antecipam a distribuição da herança para evitar algumas questões judiciais. Mas naquela época, o filho dizer para o seu pai que ele queria antecipar a sua herança era de fato dizer: pai, o senhor para mim está morto. Não devemos mais ter relação. E eu fiz questão de citar para vocês Deuteronômio capítulo 21, tanto o verso 17 quanto de 18 a 21. O verso 17 para enfatizar que ele levou então a terça parte da herança, já que as outras duas partes ficariam com o irmão mais velho. E Deuteronômio 21, a partir do verso 18, para mostrar que a atitude de um filho era repreendida pela Bíblia no contexto de que deveria então haver até uma execução devido à sua rebelião. Os anciãos da cidade então decidiriam se o que ele havia feito era algo extremamente grave e poderia ser punido até com a perda da própria vida. Mas como eu disse para vocês, assim, essa lição, esta parábola de São Lucas 15, a ênfase dela não está no fato de haver desobediência, está no fato de haver a graça divina. Esse rapaz que abandonou o lar representa os seres humanos, né, que abandonaram a Deus, Adão e Eva pecando, se afastando de Deus, de certa forma a rebelião também de Israel, né? Mas essa parábola diz que Deus ama as pessoas, né? O contexto imediato dela é de que Jesus estava recebendo pecadores, né? Pessoas desvalorizadas pela liderança judaica, né? E Jesus estava dizendo: não, olha, eu amo a todos, vou dar minha vida por todos, não é apenas por alguns. E se você ler o Evangelho de São Lucas no capítulo 15, lá tem 3 narrativas de parábolas que todas elas tratam de salvação. A parábola da dracma perdida, e a mulher quando encontra fala: olha, venha se alegrar, diz para suas amigas, né? Eu encontrei minha dracma, era uma humilhação para ela muito grande, perder um símbolo do seu casamento, né? Também tem a parábola da ovelha perdida, que quando o pastor encontra, volta feliz, né, com a sua ovelha sobre os seus ombros. Então veja, todas são narrativas de felicidade. O pai, quando recebe o seu filho de volta, que o encontra, que o abraça, que lhe dá sandálias, mostrando que ele não seria aceito apenas como um servo em casa, que lhe dá vestes novas, mostrando para ele que o fato dele voltar com as suas vestes rotas, né, saiu com roupa bonita, arrumada, agora com vestes rotas, ele estava voltando, o pai estava dizendo: olha, você está coberto com as roupas dignas de um filho, né? E aí você pode relacionar isso com a justiça de Cristo. E quando o pai então lhe dá o anel, provavelmente seria um anel de assinalar, de selar, o pai está dizendo: filho, você tem autoridade aqui de casa para decidir as coisas também, você está reintegrado totalmente à família. Então, quando o pai tem essa atitude com o seu filho, e o filho mais velho ouve as músicas à distância e pergunta para o outro servo o que está acontecendo, e o servo fala: olha, foi o teu irmão que voltou, o teu pai está recebendo. Então ele fica indignado, fala: olha, esse menino foi embora, gastou seu dinheiro com prostitutas e agora está de volta, né? E o pai disse: era justo nos alegrarmos. Ele estava morto e reviveu. Então, a intenção desta parábola é mostrar o grande amor de Deus. E aí o autor da lição faz uma relação entre esta parábola de São Lucas 15, do filho pródigo, com a atitude de Deus em relação ao seu povo de Judá, porque diz que ele iria se alegrar com grande alegria
ao estar na presença do seu povo, né? Então, assim como o pai recebeu o filho de volta com grande alegria, assim também o povo de Judá, após enfrentar as decepções por causa dos seus erros, iria também receber, estar de volta, ser recebido, e Deus estaria com o seu povo. Assim como já mencionamos nos dias finais, quando Jesus voltar, e a reintegração do povo de Deus àquilo que era o plano divino, que tem que ver com o paraíso, o Éden restaurado. A lição apresenta o texto de Isaías 62, verso 4, também para relacionar essa alegria, não é? Isaías profetiza muito tempo antes do cativeiro, mas Isaías também fala de uma volta, de uma alegria, né? E ele fala então do povo de Deus ser chamado de Refizbá, que tem que ver com então o meu prazer está nela. E também a outra palavra usada em Isaías 62, verso 4 é Beulá, que significa casada. Então, você sabe, nós já tratamos que a relação de Deus com o seu povo é simbolizado pelo casamento, né? Então, quando Deus fala que está casado com o seu povo, que se alegra com a sua noiva, está enfatizando a harmonia que existe nessa relação espiritual entre Deus e o seu povo. Eu gostaria de enfatizar a palavra Beulá, palavra casada, porque você vai dizer, mas que sentido tem de alegria dizer que está casada? É que no contexto do Antigo Testamento, até nos tempos de Jesus, nos tempos antigos, a mulher não tinha a independência e a autonomia que ela tem nos dias de hoje. Naquele tempo, a mulher, quando era solteira, ela era dependente do seu pai ou do seu irmão. E se ela estivesse casada e porventura fosse rejeitada pelo seu marido, fosse expulsa pelo seu marido de casa, né? Nesse contexto, como a mulher não tinha independência, ela teria duas alternativas. E aí vai ficar um pouquinho complicado dizer para você uma delas, né? A mais simples delas, voltar para a casa do seu pai e voltar a ficar sob a tutela da sua família, do seu pai ou do seu irmão. A outra delas era cair em prostituição. Então, nesse contexto, dizer que a mulher estava casada era no sentido de que a mulher estava protegida. A palavra Beulá aí vem da origem de Baal, que quer dizer marido, senhor, né? Então ela voltaria a ter alguém que cuidasse dela. Então a lição pede para que nós apliquemos o texto de Efésios 5, 25 a 28, que tipo de amor pode ser demonstrado nos dias de hoje, esse texto Paulo fala sobre a relação conjugal. A Bíblia tem poucos textos que enfatizam especificamente os princípios do casamento, muitos textos narrando histórias de casamento, contextos dos personagens bíblicos, mas conceitos, princípios específicos sobre o casamento não são tantos. E Paulo então diz que um desses princípios é que o homem deve amar a sua esposa, a sua mulher, e o alvo é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Bem, mas o título da lição tem que ver com agradar a Deus. Como agradar a Deus? E aí nós temos que olhar para alguns aspectos, sabe? Paulo disse que em si mesmo não havia bem nenhum. Então, isso está em Romanos 7, verso 18. Vamos pensar que nós não somos salvos pelas obras. Nós não temos que oferecer obras e sacrifícios para agradá-lo, ou aplacar a sua ira. Deus é um Deus de amor. No homem não existe homem natural, homem carnal, não tem nem a capacidade, nem a vontade de servir a Deus. No Salmo 51, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, os textos bíblicos mostram que o homem por si só, natural, o homem nascido apenas biologicamente, este homem não tem como agradar a Deus, porque ele nasce sob a servidão do pecado. Lembre-se que Jesus falou, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Deus não são milhares de sacrifícios que podem fazer agradar a Deus. A Bíblia diz assim, misericórdia quero e não holocaustos. Então, quando nós passamos agora a estudar mais especificamente como agradar a Deus, você vai ver que para agradar a Deus, a nossa fato é nos entregarmos a Ele, nos entregarmos ao seu Espírito, à sua influência, para fazermos a sua vontade. Agradar a Deus é permitir que Ele dirija a nossa mente, que Ele nos conduza pelo caminho.
que nós obedeçamos a sua vontade. Não existe um ato de bondade praticado na face da terra que não seja resultado da obra do Espírito Santo no coração humano. Então vamos deixar bem claro isso. A Bíblia ensina que o homem nasce mal e que ele precisa de um novo nascimento. Com base nisto, a lição apresenta alguns textos, Isaías 43, verso 4, Salmo 149, verso 4, Provérbios 15, versos 8 e 9. Então, Isaías 43, verso 4, diz que Deus ama o seu povo. Veja, a iniciativa é sempre de Deus. A atitude do seu povo é em resposta. Nós respondemos a Deus. E se você ler o contexto de Isaías 43, lá Deus está dizendo o seguinte, olha, eu trouxe o meu povo do Egito e eu tenho poder para trazer o meu povo do Oriente. De onde? De Babilônia, do cativeiro, trazê-lo de volta. Salmo 149, verso 4, enfatiza que Deus é quem salva o seu povo. E Provérbios 15, versos 8 e 9, a ênfase está naquele que segue, naquele que pratica a justiça. Então veja, aquele que foi revestido pela justiça de Cristo, então ele tem poder para praticar a justiça. Ao ouvir a voz de Deus, né, ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, toda atitude de justiça que o homem produz é resultado da intervenção divina em seu coração, na sua sinapse cerebral, né? Falando um pouco mais cientificamente no contexto moderno. Então, quando se fala de como o homem pode agradar a Deus, nós temos que ver no primeiro aspecto é que a primeira maneira é aceitar a Deus, aceitar a influência do seu Espírito. Então, daí o resultado é uma vida de bondade, de amor, e que isto agrada a Deus. Lembre-se, Gálatas 5, verso 22, verso 23, já diz assim que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé. É o fruto do Espírito. É o resultado de nascer de novo. É o resultado do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é fruto da carne humana, é fruto da obra de Deus no coração do homem. Muito bem, seguindo esse contexto, então, na parte de quarta-feira, a lição cita Romanos 8, verso 1 e 5, verso 8. Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, a ênfase é estar em Cristo Jesus. No capítulo 5, verso 8, diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós nos desviamos de Deus pelos nossos pecados, ou nascemos com natureza pecaminosa, e pela graça divina nós somos perdoados e somos transformados. Aí você tem a citação da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6, quando diz que nós devemos chegar a ele, que é pedra viva, e nós somos edificados nele, em Cristo Jesus, como pedras vivas para oferecer a Deus sacrifício aceitável, agradável. A ênfase está em Jesus como a pedra. Veja, a Bíblia ensina que Jesus é a pedra, Jesus é o fundamento. Se você ler Daniel capítulo 2, onde fala aquela profecia daquela estátua lá, né, de ouro, prata, bronze, pernas de ferro, pés em parte de barro e dedos em parte de barro, em parte de ferro, ele diz que uma pedra vem se em mãos humanas e atinge aquela estátua e esmiuça toda a estátua, todos os seus componentes ali. A ênfase está na pessoa de Jesus. Veja, a explicação de Daniel 2 está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Chegando a ele que é pedra viva. E você conhece a história da construção do templo, né? Chamado Templo de Salomão, o primeiro templo, que os trabalhadores encontraram uma pedra e que poderia servir de fundamento para a edificação do templo. Ellen White narra sobre isso daí. E então eles não acham aquela pedra que não é muito interessante, não é muito bonita, eles deixam de lado e vão usar outras pedras que eles encontram, elas não resistem ao teste de pressão, ou não encaixam direito para servir de fundamento, e eles voltam àquela pedra rejeitada. Lembra que Jesus falou da pedra rejeitada, que se tornou pedra de esquina, se referindo a ele mesmo? Lembre-se da conversa de Pedro com Jesus, quando Jesus fala, tu és Pedro, Petros, uma pequena pedra, e ele fala assim, e sobre essa pedra, ele usa a palavra Petra, que é uma rocha, edificarei minha igreja. Jesus não fala que iria edificar a igreja sobre Pedro, mas edificar a igreja sobre si mesmo, que era a rocha. Não sobre um pedregulho, mas sobre ele que é a rocha. Muito bem, então quando os trabalhadores
não conseguem encontrar uma pedra ideal para edificar o primeiro templo, eles voltam àquela pedra rejeitada. Fazem os testes de pressão e aquela pedra ela resiste à pressão, ela encaixa direitinho e ela então é usada para servir de base para a construção do templo. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, Jesus é a pedra, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal, ele é a pedra viva. E nós, como pedras vivas, somos edificados sobre ele. Como nós podemos agradar a Deus? Aceitando sermos edificados sobre Cristo, que é a pedra principal. Aí o texto de Hebreus 11, verso 6 é importante ser citado, porque fala que nós podemos agradar a Deus exercendo esta fé. Permita ler este verso, né, que é o último verso no estudo da nossa lição. Hebreus 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como que nós podemos exercer fé? É crer que Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, isto é o que exercer fé, é confiar em Deus. E a lição traz, então, o último texto, que está em São Marcos, capítulo 9, versos 17 a 29, daquele pai que vai até Jesus para que o seu filho seja curado, né? Porque ele estava endemoniado. Nós não podemos confundir esse texto de São Marcos, capítulo 9, que fala a respeito daquele pai que tem o seu filho endemoniado, com o texto do Evangelho de São João, capítulo 4, daquele oficial de Herodes Antipas, que era o governador da Pérea e da Samaria, né? Acontece que os dois pais sentem a limitação em relação à sua fé, né? O texto que está na lição desta semana é de São Marcos, capítulo 9, né? Quando o pai diz para o filho, olha, Jesus fala, se você tem fé, tudo é possível, né? E o pai fala, olha, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. O pai sente a sua limitação, que a sua fé podia ser mais amadurecida, né? E Jesus ordena então aquele espírito mudo e surdo para que saia dele e não volte mais. E você conhece então aquela história de São João capítulo 4, quando Jesus diz para aquele pai que tem o seu filho em Cafarnaum que está doente e fala, olha, se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão acreditar. Muito bem, nesse contexto então, meus queridos, nós temos que pensar como agradar a Deus. Bom, primeiro, a consciência de que nós somos pecadores. Segundo, nós precisamos pensar que nós precisamos da graça de Cristo, do seu perdão, da sua justificação. Sendo justificados por Cristo, vivemos uma novidade de vida, mortificamos as obras da carne pelo Espírito Santo, passamos a produzir o fruto do Espírito, que é a atitude de amor, de bondade, misericórdia, de compaixão, todos os atributos que são de um cristão, e passamos a aguardar o dia da glorificação, quando Jesus voltar e que nós não teremos mais que lutar contra a nossa própria natureza. Bem, resumindo tudo isso, como nós podemos agradar a Deus? Se por nós mesmos, se por nossas obras não podemos ser salvos, se por nossas obras não podemos ser credenciados para o céu, se as nossas obras apenas refletem que nós fomos salvos por Cristo Jesus, de que maneira nós podemos agradá-lo? Exercendo fé e permitindo que Ele dirija a nossa vida. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Dá-nos cada vez mais o dom da fé, para submetermos à Tua vontade, aceitando a justiça de Cristo, possamos praticar obras de justiça como resultado da Tua presença em nossa vida. Perdoe nossas falhas, nosso egoísmo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.